Olá pessoal, aqui é o professor Vital e vamos continuar com nossas aulas de conversão de base. O assunto hoje é número hexadecimal. Você já ouviu falar em hexadecimal? Bem, o número hexadecimal é interessante, principalmente quando você precisa representar com menos dígito um número em decimal. Então é muito usado na computação, por exemplo, no endereço MAC ou endereço físico das máquinas. Endereço MAC, o endereço físico, é um número que vem gravado na placa de rede e ele não pode se repetir no mundo todo. Então, imagina só, cada dispositivo tem pelo menos uma placa de rede e para identificá-lo como endereço físico. Então não pode ser repetido, então são muitos números. Imagina o tamanho desse número, então como é que seria em decimal? Muito grande. Então, para ficar mais resumido, mais fácil para trabalhar com ele é colocado em número hexadecimal. A mesma coisa acontece com o endereço IP versão 6, IPv6. O IPv6, que é um endereço IP que vem a substituir o endereço anterior, IPv4, é um endereço em hexadecimal já. O antigo IPv4 era em decimal. Por exemplo, 92.168.10.1. Né? Já o IPv6, que vem a substituir, ele é um número que tem capacidade de ter muito mais pontos de rede, pontos lógicos, né? Ou endereços lógicos de rede. Então, por esse motivo que ele vem a substituir IPv4, justamente pelo esgotamento de número de endereços IPs, de combinações possíveis do IPv4. Então, e como é um número que acaba se tornando um número muito grande, também é representado em hexadecimal. O número hexadecimal ele é interessante porque ele vai de 0 a F. Isso mesmo, ele tem letras no meio do número. Então, eu vou demonstrar aqui no caderno a numeração em decimal e em hexadecimal. E quando que justamente ele começa a fazer a combinação de números, para que você possa entender. Mas a lógica em si é a mesma daquelas que a gente aprendeu nas outras aulas, que foi com binário e foi com número octal. A lógica é a mesma, só que muda a forma como você trabalha com o número. Vamos lá então entender melhor como é que funciona esses números hexadecimais. Então eu já preparei aqui uma listagem dos números decimais, né, 0, 1, 2, assim por diante. E vamos ver aqui então os números hexadecimais, como é que eles se comportam e quando que acontece a troca de combinação de números, como acontece aqui no decimal, né? O 8, 9, o 10 já não é um novo número, na verdade é a combinação do 1 com o 0, né? E assim por diante. O hexadecimal também acontece, assim como a gente viu no binário e no octal. O binário é 0 e 1 apenas. Não existe o número 2 no binário, então a partir daqui é uma combinação de números, né? A gente aprendeu já nas outras aulas. E o octal também, só que ele vai até 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não existe o 8 aqui, então é o 10, 11 e assim por diante. E o hexadecimal? O hexadecimal acontece o seguinte, ó, ele tem o 0 também, o 1 é o 1, o 2 é o 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante, até chegar no 9. O 10 existe, só que o 10 é representado pela letra A. O 11 pelo B, C, D e F. Então, vai até o F. O 15 é o F. E quando chega no 16, como é que fica? O 16, para o hexadecimal, já é uma combinação de números. Não existe um número novo ou uma letra nova. E sim a combinação do 1 com o 0. Então aqui vai ficar realmente 1, 0. Então o 16 em decimal é 1, 0 em hexadecimal. E assim continua, né? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Aí chega no 19, como aconteceu aqui antes, né? Chegou no 9 e foi para o A. Agora, chegou no 19, vai ser 1A, 1B, 1C e assim sucessivamente. É assim que funcionam os números hexadecimais, então. De 0 a 9, normal, mas ele continua
o 10, só que é a letra A, B, C, D, E, F até o 15. Ok? Vamos fazer algumas conversões agora, tanto de decimal para hexadecimal, como de hexadecimal para decimal. Então já vimos que o 13 em decimal é o D em hexadecimal, certo? Decimal, hexadecimal. E também o 26 em decimal é 1A em hexadecimal. Vamos fazer aqui a conta então para ver se fecha de forma correta aqui. Primeiro vamos fazer decimal para hexadecimal. Vamos pegar o número 13 aqui. Então 13. O método é o mesmo que a gente usou nas conversões com binário em octal. E é sempre dividindo, quando eu quero converter de decimal para qualquer base, eu vou sempre dividir o número em decimal pela base 16 no caso, então, porque o hexadecimal é a base 16. Assim como o decimal é base 10, né? O binário é base 2 e o octal base 8. Então eu vou ter que sempre dividir por 16, porque o hexadecimal é a base 16. Então aqui nós vamos fazer o seguinte, como 13 é menor que 16, eu faço a multiplicação por 0. 16 vezes 0, 0. 13 menos 0, 13. E como eu fiz a multiplicação por 0, era a última divisão, né? Então, eu simplesmente pego o 13 é D em hexadecimal. Então, eu só pego, coloco o D. Né? Eu posso até fazer assim, ó, 13 ele é hexadecimal, né? Então eu posso botar um 16 aqui. Ou uma outra forma de representar o número hexadecimal é assim, ó, 0x 0D. É o D. Só que é colocado esse 0x aqui para saberem que é um número em hexadecimal. Né? Então 0x 0D, que é o D em hexadecimal. Ok, agora vamos converter um segundo número, que é o número 26 agora. Número que é um pouquinho maior, vai dar uma divisão a mais aqui, né? Então 26 dividido por 16, eu faço aqui então 16 vezes 1, 16. Subtraio aqui, dá 0, dá 1. Continua a divisão por 16. Faço vezes 0, já que esse número é menor. Vezes 0 dá 0, 1 menos 0, 1. E acabou a divisão. Aí a gente pega o resultado de trás para frente. Como a gente já aprendeu nas outras aulas com octal e com binário, né? Então o resultado aqui fica 1, 10. O 10 no caso em hexadecimal é 1A, né? Então é 1A. 1A é o resultado em hexadecimal. Vamos colocar 16 então, que é um hexadecimal. Ou posso representar dessa forma, 0x 1A. Correto? E agora vamos fazer de hexadecimal para decimal. Vamos pegar o número D, primeiro, que tem hexadecimal, e vamos fazer aquele mesmo método que já utilizamos no octal e no binário, né? Que é pegar o número, ou no caso aqui a letra, vezes 16 na zero, no expoente 0. 16 no expoente 0 dá 1. 1 vezes o D, a gente sabe que é o 13. Então é 13. 3 vezes 1, 13. Então 13 é em decimal. Né? Que equivale ao D na base 16, ou posso dizer que é 0x0D. E vamos pegar o último número, então, 1A. Está em hexadecimal, vamos fazer o mesmo método, né? Pegamos primeiro esse A aqui, vezes 16 no expoente 0, e vamos somar agora com outro número, vezes, que é 1, né? Vezes 16 no expoente 1 agora. A gente incrementa o expoente, né? 16 na 0 dá 1, vezes o A, que é 10, dá 10. Mais 16 na 1, 16 vezes 1, 16. 16 mais 10, 26. Então 26 é o número em decimal que a gente estava procurando, né? Que é 1A em hexadecimal. Ou podemos colocar, ou colocamos 16 aqui para ter certeza que é em hexadecimal, ou 0x1A.
Certo, pessoal? Espero que tenha ajudado. Eu vou deixar na sequência alguns exercícios para vocês treinarem, que é muito importante fazer os treinamentos. Ok? Grande abraço a todos!